Salve, queridos alunos, aqui é o professor Marcelo Sardinha, de Geografia. Estamos aqui para mais uma aula NET e hoje traremos para vocês aí algumas informações sobre aqueles conteúdos que envolvem as questões agrárias. Gostaria que você acompanhasse na tela do seu computador as informações que nós estaremos fazendo uma revisão e também aprofundando esses conteúdos. Para se pensar, então, em questões agrárias, é extremamente importante que nós entendamos que existem alguns fatores que vão envolver o processo de produção agropecuária. Entre eles, nós temos o uso da mão de obra, os insumos a serem utilizados nessa produção agrícola. Podemos também estar levantando a forma como nós estaremos praticando essa agricultura, o fim social dessa terra e o fim social dessa produção, os tipos climáticos, os tipos de solos, todos esses elementos são importantes para que nós possamos perceber e entender um pouco mais sobre a questão que envolve as questões agrárias. Ao longo da história, nós tivemos algumas revoluções agrícolas que eu acho importante eu estar pontuando para vocês. Então, eu quero mostrar elas para vocês. A primeira revolução agrícola, então, ela vai acontecer na pré-história, no momento onde o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Isso acontece na região do Crescente Fértil, ali no norte da África, Oriente Médio, Sul e Sudeste Asiático, nas bacias do rio Nilo, rio Indo e Ganges, e também na bacia do rio Tigre e Eufrates. Então, é um momento em que, através de domesticação de animais e plantas, você deixa de ter um ser humano coletor, caçador e passa a cultivar a sua própria alimentação. Essa é a primeira revolução agrícola. A segunda revolução agrícola vai acontecer com a primeira revolução industrial no século XVIII, por volta de 1740, quando o campo, então, fica subjugado aos interesses do processo industrial. Então, ocorre um grande êxodo rural, e a partir deste momento, paulatinamente, principalmente na Inglaterra, nós vamos tendo uma aplicação de novas técnicas, a utilização de máquinas e equipamentos que faz com que nós tenhamos um aumento da produção. Eu chamei isso de modernização das técnicas agrícolas. A terceira revolução agrícola ela vai acontecer com a terceira revolução industrial, por volta de 1970, onde ali, então, algumas inovações tecnológicas, principalmente no ramo da biotecnologia, permitem um aumento cada vez maior do que nós chamamos de produção agrícola. Estamos falando dos organismos geneticamente modificados, e podemos estar pensando também aí na questão que envolve os transgênicos, tá? Então, só retomando, a primeira revolução agrícola, ela vai estar associada a essa questão que envolve a pré-história, para a Idade Antiga, o sedentarismo. Temos a segunda revolução associada às questões que envolvem as inovações tecnológicas, principalmente no campo da implantação de máquinas, e a terceira revolução associada à questão dos transgênicos. Não esquecendo de que essa nova etapa do processo agrícola está intimamente ligado com o envolvimento do capital financeiro internacional, que disponibiliza verbas, dinheiro, recursos para aprofundamento, expansão e controle da produção agrícola a nível de mundo. Outra coisa importante que a gente tem que estar atento com relação à agricultura são os modelos agrícolas, mais precisamente os sistemas agrícolas. Quais são eles? Importante nós destacarmos, então, que do ponto de vista agrícola ele pode ser intensivo ou ele pode ser extensivo. Como é que funciona isso? O intensivo, o nome já diz. É uma agricultura que vai utilizar de máquinas, equipamentos, insumos, fertilizantes, investimentos. Vai ser uma monocultura, normalmente num grande latifúndio que atende o mercado externo e também a agroindústria interna. É uma agricultura moderna, uma agricultura que nós chamamos de empresarial e alguns chegam a usar o nome de agrobusiness. Já a agricultura extensiva é um pouco diferente, porque o fim dela é para a subsistência, as técnicas serão rudimentares, não temos muitos investimentos de capital. Então é importante nós entendermos esses dois grandes paralelos
né, existentes no contexto da agricultura. Com base nessa ideia do que seriam sistemas de produção intensiva e extensivo, nós temos as formas de agricultura. Como elas vão acontecer de fato, né? A agricultura ela vai acontecer de uma maneira bem interessante, na medida em que você analisa aqueles fatores de produção. Então, ele vai ser diferente em cada uma das regiões do globo. Peguemos, por exemplo, o sistema tradicional, onde as técnicas são rudimentares, sem uso de muita tecnologia. O moderno já seria mais intensivo, né? E o alternativo vai se valer aí do não uso de agrotóxicos e insumos. Então é importante a gente estar antenado com relação a isso também, tá? Entre alguns exemplos de agricultura, podemos citar aí, do ponto de vista extensivo, né? Podemos estar citando a agricultura itinerante, né? Ou de roça, também conhecida como subsistência, onde o ser humano vai fazer aquela plantação daquilo que é importante para ele, desmata, usa o solo até empobrecer e acaba indo para outra região. Isso é muito comum, inclusive, no Brasil. Temos também aí como forma de agricultura, a agricultura camponesa, que é aquela que vai ser realizada em pequenas propriedades, voltada para a subsistência, e em alguns momentos ela também pode servir para abastecimento de grandes núcleos urbanos, né? É importante a gente estar salientando que essa é uma forma de agricultura um pouco particular também. Do ponto de vista das formas de agricultura, temos a agricultura de jardinagem, que é praticada no sul e sudeste asiático, normalmente de arroz, é uma forma de agricultura que a gente chama de agricultura manual, né? Ela é muito comum acontecer ali na Índia, na China, onde, através dessa grande quantidade de mão de obra e sementes geneticamente modificadas, você tem um aumento da produção no Sudeste Asiático. Podemos citar também as plantations, que são grandes monoculturas em latifúndios, voltadas para exportação e que usa muita mão de obra. Aqui a gente tem um mix de agricultura intensiva e extensiva. Temos também os sistemas coletivistas, que são agriculturas realizadas em propriedades que você tem, vamos dizer assim, uma grande quantidade de famílias vivendo na mesma área. Isso é comum em Israel, nos moshaves, kibbutzim, foi comum na China, nas comunas populares, na União Soviética, os kolkhozes e sovkhozes se valeram desse processo, e no Brasil, normalmente, os assentamentos do MST têm essa perspectiva. Importante entendermos a agricultura capitalista, o agronegócio, né, ou agricultura empresarial, que vai se valer dessas produções em grande escala, usando muita. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a agricultura orgânica, que é aquela que não vai se valer dos usos de agrotóxicos e outros elementos, né? Com essa última informação de agricultura orgânica, nós vamos passar, então, a fazer alguns exercícios para fixar o conteúdo, ok?